Então tá bom. Não precisa abrir esse texto, eu só vou ler. Hebreus capítulo 10 diz assim. Hebreus capítulo 10, 16, nós não vamos pregar nesse texto, tá? Diz assim: esta é a aliança que eu farei com eles. Note bem, o autor de Hebreus ele está citando Jeremias, o profeta Jeremias, lá em capítulo 31. Tá? Na verdade, eu poderia ler Jeremias também, é o profeta dizendo isso aqui. Esta é a aliança que eu farei com eles. O profeta está dizendo, a voz de Deus através de Jeremias. Só que eu estou lendo em Hebreus capítulo 10. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. E aí o Senhor vai falar. Olha a aliança. Aliança. Diz o Senhor. A aliança é essa. Porei nos seus corações as minhas leis. E sobre as suas mentes as inscrevereis. Amém? Porque a gente vai falar de lei. Lei da pedra, lei escrita. Porém, então tenha isso em mente. Fica aí, guarda isso aqui. Porém, a minha lei onde? Nos corações. É isso. E nós vivemos nesse período onde a lei do Senhor tem que estar gravada onde? No nosso coração. Tá bom, queridos. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vocês conhecem bem, aqui é o início do sermão conhecido como Sermão da Montanha. Poderia levar a vida toda estudando esse Sermão da Montanha, e a gente não iria esgotá-lo. Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Feliz é o homem, feliz é o homem, bem-aventurado, bem-aventurado, né? E depois, então, no versículo 17, ele vai começar a falar sobre a lei. Lembra que nós lemos aqui? A lei. Mas a lei aqui estava escrita nos pergaminhos mesmo. Então, Jesus chega e ele vai falar o seguinte. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar ou anular. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Beleza? Não vim para anular a lei. Eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la. É Jesus quem está dizendo isso. Jesus quem está dizendo isso. Se nós formos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, é o João quem disse assim, olha, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, Jesus se fez carne, Deus se fez gente. O Cristo que estava lá convivendo com o Espírito e com o Pai desde a eternidade, agora ele se faz gente. Efésios fala assim, Gálatas 4 diz assim, porque na plenitude dos tempos enviou seu filho, inclusive nascido de mulher, do jeitinho que ele tinha falado lá no Éden, lembra? Demorou, parece, não foi não, mas na plenitude do tempo, no tempo do Senhor, ele veio. Então, o Senhor Deus se fez gente, se fez pessoa, se fez carne, Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne. E agora ele é homem, plenamente homem. Então, como homem, como pessoa, como homem, Jesus precisava cumprir as leis que foram feitas aos homens. Então ele se faz pessoa, ele se faz gente, ele se faz homem, e agora, como homem, ele precisa cumprir a lei que foi escrita para os homens. Porque agora ele é homem, percebe?
Então Jesus pega e diz assim, olha, eu não vim para não cumprir a lei. Eu não vim para anular a lei. Pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumprir. E a pergunta, é claro, a pergunta é, e ele cumpriu a lei? É óbvio que sim, né? É óbvio que sim. É claro que sim. Jesus cumpriu a lei. Hebreus capítulo 4 diz assim que ele foi testado em todas as coisas, tentado à nossa semelhança. Por quê? Porque ele se tornou homem, ele se tornou pessoa. E pessoas são tentadas. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cumpriu a lei. Ele cumpriu. Ainda Hebreus capítulo 5 diz assim, sendo filho, pessoa, porque ele se fez filho, sendo filho, aprendeu a obediência. Cabe um negócio desse? Deus aprender? Deus precisa aprender como homem, sim. Olha que grande amor. Deus se fazer homem, se sujeitar a fazer pessoa, homem. Sendo filho, ele aprendeu a obediência. Ele foi obedecer à lei, ele aprendeu a obediência. É simples obedecer à lei? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ou seja, ele teve que aprender por experiência própria. Ele se fez gente agora aqui na Terra, nesse planetinha aqui, ele vem e ele vai aprender a obedecer por experiência própria. Enquanto ele estava na eternidade com Deus Pai, com o Espírito Santo, enquanto ele ainda não tinha se feito homem, ele não tinha essa experiência. Agora tem a experiência de ser gente, como eu e como você. Então ele precisou aprender por experiência própria, aprender o quê? Aprender o que é obedecer. Hebreus capítulo 5, verso 8. Então ele cumpriu sim, ele cumpriu a lei. Não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir, para cumprir. Então agora, querido, se a gente continuar lendo aqui, e é isso que eu vou fazer rapidamente aqui, em alguns aspectos da lei, porque a lei é muito grande, é muito mais do que os 10 mandamentos, mas ele vai agora aqui em Mateus, ele pinça algumas leis, ele traz para cá algumas leis que é difícil para obedecer, e sabe o que ele vai fazer com a lei? Ele vai ampliar a lei. Se antes estava difícil, pense agora. E ele vai fazer uma aplicação da lei no nosso interior. Então vamos aqui. Pegar algumas só. Eu escolhi algumas leis aqui. Primeiro, a lei do assassinato. Está no versículo 21 e 22. Vamos lá? Verso 21 e 22. Então agora, se você ler depois, você vai ver sempre Jesus dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito? Onde? Lá em Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Está entendendo? E ele vai sempre repetir essa introdução. Ouviste o que foi dito? Ah, eu, porém, vos digo. Vamos lá. Versículo 27. Versículo 27. É isso mesmo? 21, perdão. 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, está vendo a jogada aí? Foi dito na lei, quem matar está sujeito a julgamento. E se você for ler o Antigo Testamento, eu estou lendo lá Deuteronômio, Números. Gente, tem um negócio lá que você fala, nossa, enforca o cara. O juízo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás.
E quem matar está sujeito a julgamento. Eu já tinha lido isso, Jesus. Eu porém vos digo, Juarez, eu vos digo o seguinte, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estúpido, está sujeito ao inferno de fogo. Você percebe o que Jesus está fazendo com a lei? Ele está ampliando ou amplificando a lei. É isso que ele está fazendo. Ele pega a lei do assassinato e fala, olha, se você insultar o seu vizinho, então você já matou. Você já matou. Se você chamar o outro de tolo, aí você já matou. O que Jesus está fazendo? Jesus está falando com o povo ali, o povo de Israel, aquele pessoal que conhecia muito bem a lei, né? E tinha lei no pulso, tinha lei pregado na porta da casa. Jesus está dando uma outra visão da lei, porque a visão da lei até então era uma visão física, era uma visão exterior da lei. Agora Jesus vem e ele chama o pessoal para ter uma visão interior da lei. Uma visão espiritual da lei. A lei, eu quero que esteja no seu coração. Se quiser colocar na geladeira, na porta, pode pôr também, mas no seu coração. Se você chamar o seu vizinho, idiota, tolo, você já é um assassino. Agora, querido, você sente-se confortável com isso? Eu não sinto. Quantas vezes que eu já tive pensamento errado para alguém, esse cara... E aí Jesus fala assim, você é assassino. Alguém aqui já teve desejo de matar o outro? Teve? Por favor, eu não, por favor. Teve ou não? Não, eu nunca tive. Mas tem umas pessoas que, Deus, se o senhor pudesse... Deus, tanta gente boa morrendo, Senhor. Mas não, tanta gente que eu conheço gente de Deus, gente, sabe, que está aí com câncer, tá? Deus, agora aquele ali, será que... se eu fosse... Você percebe o que eu estou fazendo? Eu estou matando. Então, eu não passei nessa peneira aqui. Sujeito ao tribunal e ao inferno. Vamos em frente? Vamos em frente, pessoal? Vamos? Aperta o cinto aí, meu irmão. Aperta o cinto aí, versículo 27. Agora vem. Que seja. Ouviste que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus, tem que falar, né? Sempre assim, olha, se você olhar para uma mulher, e ao contrário também, qualquer mulher que olhar para um homem com intenção impura, você já adulterou. O que ele está dizendo? Olha, um simples desejo, você já adulterou. Um olhar com intenção impura é adultério. Um olhar cobiçoso, um olhar malicioso, você já adulterou com ela ou com ele. Não se trata de adultério físico. Não se trata do exterior. Se trata do adultério no interior. Então agora eu coloquei uma lei no seu interior. E essa lei que está no seu interior te julga. Não passei na peneira, Jesus. Diante do Senhor, se eu for ser honesto, eu sou um adúltero. Já passei por isso daí. Oh, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia e vai mostrando. Porque se isso está aqui, não é
não é para, sabe, eu cavar um buraco e entrar nele. É porque o Senhor tem solução para isso aqui. Você lembra do Davi? Salmo 51? Cria em mim, Senhor, um coração puro, porque eu não tenho. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, lembra Davi, Salmo 51? Restitui a alegria, porque eu perdi a alegria. Com essa loucura que eu fiz, eu perdi a alegria que eu tinha. Restitui a alegria da salvação. Salmo 51. Então, queridos, Jesus dizendo, olha, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Ouviste o que foi dito? Pois é. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Jesus, eu não fiquei fora dessa, não. Sabe, quando eu leio isso aqui, quando o Espírito Santo me leva a refletir nisso aqui, eu fico desconfortável, porque eu estou dentro disso aqui. O Espírito Santo me leva ao arrependimento. E tomar posse do sangue de Jesus. Porque nós vamos lá em Hebreus, glória a Deus, porque tem Hebreus e tem a palavra de Deus, que ele vem e fala assim, sabe de uma coisa, Juarez? O sangue de Jesus é poderoso para purificar até a sua consciência. Eu não sofro de amnésia e esquecer certas coisas que eu fiz. Se pudesse, né, esquecer, né? Seria tão bom, né? Mas a palavra de Deus me garante que o sangue de Jesus vem e purifica a minha consciência. E se o meu inimigo quiser me acusar, eu falo, olha, o sangue de Jesus me purificou. E o Espírito Santo está fazendo uma nova pessoa. Eu vim para cumprir. Não vim para destruir, não. Pelo contrário. A saia vai ficar mais justa. A coisa vai apertar. O funil vai... Até você ver que você não passa por ele. Tem alguém que passou? Desde já vou dar dica. Tem alguém que passou? Ele cumpriu a lei. Lá naquela cruz. Lá naquela cruz ele nos justificou. Mesmo sendo culpado. Ele declarou assim, olha, está declarado. Vamos em frente. Agora vamos, outra lei. 38. Eu estou chamando aqui de a lei da não resistência. Não resista. A lei da não resistência. Olhe bem, versículo 38. Novamente Jesus, naquela toada. Ouviste o que foi dito? O que foi dito, Senhor? Olho por olho, dente por dente. Ah, isso mesmo. Cortou, o robô corta a mão. Olho por olho, dente por dente. A gente entende muito bem o que é isso. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta a ter outra também. E ele continua falando. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. O que é isso? A lei da não resistência. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, não resiste ao perverso. Não debate com aquele que não teme a Deus. Não se oponha com as pessoas que são más, ela não tem o Senhor. São pessoas cruéis, sanguinários. Interessante, querido. Interessante. O diabo, ele fez um estrago na nossa espécie, não é mesmo? Começou lá atrás, né? Fez um estrago. Toma do fruto, aquela coisa que nós conhecemos. Gênesis capítulo 3, o pecado entrou na nossa espécie. Estou pondo a culpa no diabo, não, mas ele fez um estrago. Mas ele não sabe que esse estrago pode até voltar contra ele. Olha, não sei se vou falar uma heresia aqui, mas olha, a natureza do homem chega a ser pior do que o diabo.
Porque Tiago capítulo 7 diz assim, resistir, obedeça a Deus, resistir ao diabo. E aqui está dizendo, olha, você resista ao diabo, mas ao homem não resista. Não resista ao homem. Então parece que o homem é pior do que o diabo, meu irmão. Certo? Sim. O diabo você vai com a palavra. O diabo, assim como está lá em Tiago capítulo 4, se sujeitai a Deus e não tem espaço para ele. Se sujeite a Deus, a palavra de Deus, e não tem espaço para ele. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Mas, querido, não resista ao perverso. O perverso não tem conversa. Não tem conversa com ele. Vai falar de Jesus, não tem jeito. A lei da não resistência. Olho por olho, dente por dente. Isso daqui é justiça própria, não é não? Isso aqui é justiça própria. A gente convive com isso. A gente convive com esse negócio. É uma luta. Você falou alto comigo, eu falo mais alto ainda. É olho por olho, dente por dente. Esqueceu do meu aniversário, também no seu aniversário, também nem pense. Não vou nem mandar uma mensagem. E aí vai. Isso aqui é um exemplo bem tolo, não é? Olho por olho, dente por dente. Não é justo. Fez assim, eu faço do mesmo jeito. Não resista ao diabo. Não resista ao perverso. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Aí é demais, Senhor. O que ele está dizendo? Se você apenas cumprir o que é do seu dever, e daí? Sabe o que Jesus diz em Lucas capítulo 17? Não precisa abrir não, ele fala assim, ele conta um episódio, ele conta uma história, uma parábola. Ele diz assim, olha, o servo, ele passou o dia todo trabalhando na lavoura, chegou à tarde, ele veio para a casa do seu senhor, e chegando na casa do senhor, sabe o que ele faz? Ele prepara a comida para o seu senhor, põe a mesa para o seu senhor, e depois que o seu senhor come, bebe, daí aí é que ele vai comer. E depois que ele vai comer e que termina o dia, ele diz assim, você apenas cumpriu aquilo que é seu dever. Servo inútil. Depois de tudo que você fez, você vai dizer o seguinte, se apenas cumpriu o que é seu dever, você é um servo inútil. E aí Jesus vem e fala assim, olha, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande com ele 2. Está vendo? Está difícil, não está? Eu não fico confortável com isso aqui. Não fico mesmo. Andar 2 milhas, Senhor. Sim. Vamos para outra. Versículo 43. Versículo 43 e 44. A lei do amor. A lei do amor. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso daqui eu sei bem o que é. Odiar o inimigo, isso eu sei bem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí pega. Você ora pelo seu cônjuge? Você ora pelo seu marido, pelo seu esposo? Você ora pela sua esposa? Fala a verdade, ora? Eu creio que sim. Se você não orar pela sua esposa, se você não orar pelo seu esposo, quem que vai orar, não? Você é o maior interessado que seu marido dê certo, que sua esposa dê certo. Eu estou nessa, Jesus, porque eu oro pela Rose. A Rose ora por mim. Estou dentro. Passei no negócio. Você ora pelos seus filhos? Ora pelos seus filhos.
Se não ora, ore pelos seus filhos. Não desista deles. Não desista. Eu oro pelas minhas filhas, não vou desistir. Não vou desistir. Você ora pelos seus amigos? Bom, eu oro pela minha esposa, depois minhas filhas. Bom, tem alguns amigos aí que quando eu lembro, eu oro. Legal, então você já ora. Eu estou dentro de Jesus. Mas orar pelos inimigos? Como pode isso daí? Orar pelos inimigos? Orar por aquele que persegue? Parou para pensar nisso daí? Orar por aquele vizinho chato que fica até 1h da manhã com o som alto, tocando pagode. Senhor, eu quero mais que... Percebe? Se eu pudesse arrancar esse texto da Bíblia, eu tirava. Mas está aí, está aí. Ore por ele. E existe uma relação, existe uma relação entre a oração, a intercessão e o amor. Tem alguém que você não ama tanto? Tem alguém antipático, aquele chefe, aquele não sei o quê? Tem alguém que é antipático? Você tem, eu tenho também. Comece a orar por ele. Ah, mas eu não consigo amar. Isso aqui se aplica ao perdão também. A gente nem vai entrar nesse negócio de perdão. Isso aqui se aplica ao perdão também. Porque tem perdão e perdão. Tem ofensa que mas tem umas que você fala, não, isso aqui é impossível perdoar. Isso aqui se aplica ao perdão também. Existe uma relação entre intercessão e o amor. Por quê? Porque você começa a interceder. Eu não consigo perdoar. Você começa a interceder por ele, porque você não vai perdoar porque você, tem afeição, não, por aquele que te machucou, não. Comece a orar por essa pessoa. Porque à medida que eu começo a orar, eu começo a amar aquela pessoa. Vai demorar 15 dias, 1 mês, 3 meses. Eu começo a amar. É um mistério espiritual. Comece a orar por... Olha, não é à toa que Jesus diz aqui. 38. Eu, porém, vos digo, 44. Ame o seu inimigo e ore por ele. Eu não consigo amar certas pessoas. E aí Jesus fala, coloca na lista, comece a orar por ele. Você vai ver. O milagre vai acontecer. E você vai começar a mudar. É algo espiritual, querido. É algo espiritual. Não é por um acaso que Jesus colocou essa fórmula aqui, para eu conseguir amar alguém que eu não consigo. Perdoar alguém que eu não consigo perdoar. Comece a amar. Comece a orar, perdão. Comece a orar. Ore pelos vossos inimigos. Jesus cumpriu? Cumpriu. Ele conseguiu até sentar à mesa com o seu, com o seu traidor. Eu não vejo Jesus indo para a cruz amargurado com Judas e com Pedro e com todos. Não. A primeira palavra de Jesus na cruz qual foi? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Como assim? Como assim não sabe? Como assim não sabe? Perdoa. Jesus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Eu não vim para revogar a lei, eu vim justamente para cumprir. Para cumprir. Vim para cumprir. Como Jesus conseguiu cumprir a lei? Nós vamos para o capítulo 4 de Mateus. Você vê Jesus antes de começar o seu ministério. Jesus sendo batizado por João Batista. É isso mesmo? 3:16? É isso? Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer nele. E agora ele vai começar o seu ministério. Você percebe o que está acontecendo aqui? Você percebe que
que aqui Jesus homem agora, ele é unido com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus está cheio do Espírito Santo, Jesus está aqui sendo batizado do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ele, a Trindade está aqui, porque ouve a voz do Pai, este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer nele. E agora Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto e vai ser tentado. Como se cumpre a lei amplificada de Jesus? Como? Eu estou sugerindo aqui. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Eu não tenho desculpa para falar, não, Senhor, a coisa ficou muito difícil, ficou mesmo. Mas eu não estou sozinho, eu estou com o Espírito Santo de Deus. É possível, é possível. Como eu posso ser mais parecido com Jesus, porque Ele cumpriu? Como que eu posso ser mais parecido? E eu fui chamado para isso. Ele me predestinou para ser conforme a imagem do Filho unigênito. Como eu posso obedecer essa lei que tornou-se, né, quase que impossível, e é impossível mesmo? O que Jesus foi fazer com a lei? Os mandamentos agora foram ampliado. É impossível eu obedecer a lei 100%. Mas sabe o que Jesus disse antes dele ir embora? Você conhece João capítulo 14. Lembra? Oh, não fique triste não, eu preciso ir. E ele diz assim, eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Vocês conhecem, porque o Espírito da verdade, habita com vocês. O Espírito estava em quem? Em Jesus. Vocês conhecem o Espírito, porque o Espírito habita com vocês. Mas daqui a pouco, ele vai habitar em... Oh, glória a Deus. Ele habita em você, ele habita em mim, ele habita naquele que de fato crê. Ele habita dentro. A lei agora foi escrita dentro. É mais difícil, mas também dentro tem o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Isto basta para eu ser obediente à lei. Que Jesus tornou mais difícil. Nós vimos aqui. Isso basta. Se você tem o Espírito Santo, e a lei você vê que ficou ainda mais difícil. Então por que de vez em quando você escorrega? O que preciso? Eu já tenho tudo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a lei escrita no meu coração, eu tenho o Espírito Santo. Eu estou sugerindo aqui que eu preciso também, sabe o quê? Eu preciso desejar, eu preciso querer. Eu preciso desejar ser obediente. Eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso amar a esse Jesus, a esse Deus. Eu lembro do Salmo 63, que ele diz assim, olha, como o meu corpo te almeja, Senhor. O meu corpo te almeja. Eu tenho sede de ti. Sabe o que é isso? É desejar. Eu tenho sede de ti. É uma obra do Espírito Santo na minha vida. Como foi falado aqui no início, a nossa tendência não é outras coisas em primeiro lugar. O Espírito Santo faça isso na minha vida. Eu quero ter sede. Aí se nós formos lá para o Evangelho de João, capítulo 7, você vê Jesus falando assim, olha, aquele que tem a mim. Quem é que vai a ele? Quem tem sede? Aquele que tem sede, vem a mim. E beba. Porque do seu interior vão fluir rios de água viva. E eu leio isso e falo, Senhor, rios de água viva? É. Mas como? Sede. Aquele que tem sede, vem a mim.
Você já viu um recém-convertido? Já viu um recém-convertido? Que de fato converteu mesmo, que de fato Jesus o alcançou, caçou, pegou aquele coração e transformou, e ele começa a ler, sabe, textos tão elementares para nós, que não, a gente ouve por aqui e não fica. Ele ouve, ele fica, não é? Ele quer que toda a família se converta. Ele está com sede. Ele está com sede. Se ele sabe que tem um culto ali, que tem uma reunião, ele está lá, ele está nessa. Coisa simples. Se ele sabe que começa 7h, 7:15, ele está lá, 6:30, ele está lá. É o primeiro que chega, o último. Isso daí é o recém-convertido. Já viu isso ou não? Já viu? Aí alguém fala assim, mas depois já vi isso, depois que passa um tempo, aí relaxa, fala, olha, quer ser uma coisa? Eu quero me converter outra vez então, para ser daquele jeito, tá entendendo? Porque ele tem sede, Senhor, eu preciso de sede. Sede. E aí ele fala assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito de quem? Quem? O Espírito Santo que ainda não receberam, havia de enviar. Sabe de uma coisa? Já foi enviado. Já foi enviado. Nós vivemos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi enviado. E o Espírito Santo aponta para Jesus, mas o Espírito Santo também trata de nós e nos capacita. Eu quero ter sede. Sede. É possível? Sede. Senhor, eu quero isso. Senhor, me leva a isso aqui. Ezequiel capítulo 47, o profeta tem uma visão ali, eu vou usar aqui como uma ilustração, tem uma visão ali, e diz que o profeta Ezequiel ele foi levado ao templo, e ele notou que do alicerce do templo saía um filetinho de água. Jesus está falando o quê? De água, não está? E a água é um símbolo de quem? O Espírito Santo. Está claro isso lá em João capítulo 7. Percebe? Espírito Santo. Eu estou usando esse texto, fazendo aplicação do quanto que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ezequiel 47, verso 1, você vai ver ali. Então, ele vê que do templo, ele notou, ele teve essa visão, que do alicerce do templo, saía dali um filetinho de água, sabe? Um filetinho, uma vertente de água. E ele caminhou 500 metros e ele viu que aquele filete de água agora dava nos tornozelos dele. E ele caminhou mais 500 metros e agora aquele filetinho de água dá nos seus joelhos. E ele caminha mais 500 metros e ele vê que agora é um riacho que dá até a sua cintura. E ele caminha mais 500 metros e é um rio tão fundo, querido, que ele perde o controle. Eu tenho sede disso, Senhor. Eu não sei, o Espírito Santo vem, talvez o Espírito Santo seja ainda somente um filete de água na minha vida, e conforme eu vou vendo a palavra, o Espírito Santo vai revelando, porque isso daí é um processo retroalimentador. Quanto você mais tem, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você tem. Percebe? E estava no tornozelo, agora está no joelho, até ser cheio do Espírito Santo. Só que isso é uma dinâmica diária. Que rio é esse? É o rio do Espírito Santo. É a água viva prometida por Jesus, que vai crescendo, precisa ir crescendo em volume na minha vida, até fluir. Não é assim que ele disse lá? Que nós vimos agora? Do seu interior fluirão gotas, rios na minha casa, no meu convívio, na minha casa, no interrelacionamento. Espírito Santo de Deus, tenho sede de ti. Minha alma tem sede de ti. Eu vim para... Jesus cumpriu sim, como homem e como Deus. 100% homem, 100% Deus e 100% cheio do Espírito Santo.
aprovado pelo Pai, conduzido pelo Espírito. E agora ele vai, e agora o Espírito Santo quer me conduzir e aponta para Jesus. E sabe, eu nem consigo falar, é uma coisa assim, olha, perfeita. Não há competição, não é nada. E essa união perfeita que a triunidade, que nós não conseguimos entender, a Trindade conspira a nosso favor, querido. A nosso favor. Pode falar assim, mas cumprir a lei, olha, isso não dá, e não dá mesmo. Mas não abra a guarda. E também não use muletas, tipo assim, olha, mas também, já viu isso? Mas também ninguém é perfeito. Já viu isso não? Mas também ninguém é perfeito. Se você olhar já, mas também, Senhor, ninguém é perfeito. Para com isso, né? Você acha que Abraão era perfeito? Pai da fé? Claro que não, entregou sua esposa lá, disse que era irmã, e era meio irmã, 2 vezes. Teve um filho com Agar. Quando sentiu fome, correu para o Egito. Foi ou não foi? 75 anos quando o Isaac nasceu. Ficou 15 anos sem ouvir a voz de Deus. Depois que Isaac nasceu, sabe que Deus veio falar para ele? Abraão, é o seguinte, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E ele vai falar assim para Abraão, anda na minha presença e deixa o resto comigo. Anda na minha presença e daí você vai ser perfeito. Então esse ditado, essa muleta aí que a gente usa, mas ninguém é perfeito, anda na minha presença. Anda na minha presença. E ser perfeito. Senhor, mas não vou... anda na minha presença. Seja cheio do Senhor, cheio do Espírito. Se anseia. A minha alma anseia. Eu gostaria de cantar essa música, de ser como esse salmista. Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. O Espírito Santo pode fazer e deve fazer esse trabalho no nosso coração. Eu tenho sede de Ti. Porque quando você tem sede, você não mede esforços. Eu desejo, Senhor. Aí você caminha a 2ª milha. A gente entende o que é isso. Não tem coisa que você... Não existe situações e pessoas que você deseja? Não é? Eu era noivo da Rose, a Rose morava em Brasília, eu em Sorocaba. Eu pulava daqui para Brasília. Pode um negócio desse? Eu juntava um dinheiro, pegava o ônibus, ia para lá. Por quê? Desejo, eu quero. Você quer o Senhor? Você quer mais do Espírito Santo do Senhor? Você quer ter mais sede do Senhor? Porque eu quero. Eu quero. Não pense que porque eu estou falando aqui na frente, ou outra pessoa que a gente está com essa bola. Não é, eu estou nisso, eu quero. Eu fico desconfortável quando eu leio uma coisa dessa, mas ao mesmo tempo o Senhor fala assim, olha, isso é possível. A parte é você me querer. Opera isso na minha vida, Espírito Santo de Deus. Por enquanto está lá no tornozelo, no seio ou no joelho. Você está cada vez mais cheio do Senhor e cheio do Espírito Santo. E a pessoa cheia do Espírito Santo não tem problema em andar a 2ª milha. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Essa palavra repercuta no nosso coração, na minha vida. Amém, queridos?